envolvidos por estas palavras amorosas de Emmanuel, vamos serenar os nossos corações e as nossas mentes, preparando-nos para os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz nesta noite. Continuaremos esse estudo de coração aberto, com as mentes ligadas ao alto, rogando a inspiração dos Espíritos amigos e esperando que nesta noite todas essas bênçãos se repartam pelas casas daqueles que conosco partilham o estudo, que possam esses ambientes ser inundados de luz e os corações de cada dessas pessoas que habitam nessas casas ser envolvido em amorosas vibrações de luz. Que possam, Senhor, ser acolhidos todos os espíritos sofredores que possam deambular nesses espaços, que possam ser trazidos para este centro espírita, para serem amparados pelas equipas dos espíritos amigos aqui presentes. E que cada um de nós possa, Senhor, interiorizar estes ensinamentos que nos são trazidos, transformando as nossas vidas, lembrando-nos que somos espíritos imortais em trânsito pela Terra, buscando o aperfeiçoamento em cada dia da nossa existência. E assim, Mestre amado, é com a tua permissão, com o amparo dos espíritos amigos, que vamos dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Vamos então passar para a nossa apresentação. Vou pedir ao nosso companheiro que coloque os nossos slides. E como nós vemos aqui neste primeiro slide, hoje o tema que nós vamos trabalhar são as causas primeiras. E dentro dessas causas primeiras, vamos para o capítulo 4, o princípio vital. Podemos mudar para o slide seguinte, para o outro. Como aqui nós vemos, nós já estudamos anteriormente o primeiro capítulo sobre Deus, depois debruçamos-nos sobre os elementos gerais do universo, acabamos a semana passada o capítulo da criação e agora estamos entrando no novo capítulo. Deste capítulo, que tem 3 itens: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto, nós hoje vamos especificamente dedicar-nos ao estudo dos seres orgânicos e inorgânicos. Mas antes de avançarmos, é necessário que a gente recorde os 3 elementos fundamentais que encontramos no Livro dos Espíritos, que nos são colocados como fundamentais para tudo na Terra, tendo como princípio principal Deus, seguido por que de Deus emana o princípio inteligente e a matéria, sendo a matéria representada na sua fase inicial pelo fluido cósmico universal ou primitivo. Dessa matéria, desse fluido cósmico universal, é que irá surgir todo o restante, todas as restantes formas de apresentação da matéria. No slide seguinte, nós vamos trazer algumas definições que, para melhor nós entendermos este conceito. Estas definições foram transcritas do livro Fisiologia Transdimensional do Dr. Décio Iandoli Júnior, do capítulo Fluidologia. Então, segundo o autor, a matéria existe inicialmente num estado diferenciado ou primitivo, denominado fluido cósmico universal. Nesse estado, ele não possui qualquer grau de organização. Sob a influência do princípio inteligente, esse fluido transforma-se em todos os tipos de matéria conhecidos e desconhecidos do universo, abrangendo igualmente todas as dimensões da existência. O fluido cósmico universal apresenta essencialmente 2 fases principais conhecidas. A primeira é a matéria imponderável,
também chamada etérica e quintessenciada, ou de espaço-tempo negativo, que é responsável por todos os fenómenos espirituais ou psíquicos. E a segunda forma é a matéria ponderável, física ou de espaço-tempo positivo, relacionada com todos os fenómenos materiais que conhecemos. Nós já vimos então, temos Deus e temos o fluido cósmico universal que vai dar origem às diferentes formas de matéria. E temos um terceiro elemento que estará no slide seguinte, que é o princípio inteligente e que pode manifestar-se de duas formas distintas. A primeira é a forma definitivamente individualizada, constituindo a alma revestida pelo perispírito, sendo que ambos em conjunto formam aquilo que nós denominamos de espírito. A segunda forma manifesta-se como o princípio organizativo da matéria, sendo também designada por princípio puro universal de unidades inteligentes. Ao longo deste estudo, nós vamos convencionar que chamaremos de fluido a todos os derivados da FCU, da matéria do fluido cósmico universal, e de princípio todos os derivados do princípio inteligente. Então nós teremos esses dois, isto para mais facilmente nós compreendermos aquilo que nós vamos estudando ao longo deste capítulo. O princípio vital, no slide 7, corresponde a uma porção ou quantum do princípio inteligente que confere características à matéria que constitui o tecido vivo. É aquilo que alguns autores denominam de alma da carne. Por essa razão, não se perde, mas transforma-se e renova-se continuamente nas criaturas que anima. Trata-se de uma parcela, como nós dissemos que todos aquilo que fosse derivado do princípio inteligente, esta é uma parcela desse princípio inteligente associada à matéria do corpo físico, presente em todas as formas de vida do planeta, desde as mais simples até às mais complexas. Portanto, nós vamos ter tanto este princípio vital numa célula unicelular que vive nos oceanos, como no corpo do ser humano, e ele vai estar diferenciado consoante as funções que esse organismo tem. O fluido vital que vemos no slide seguinte é aurido do meio ambiente físico e funciona como veículo do princípio vital. Ou seja, constitui a expressão física e energética própria do ser encarnado. Podemos dizer que o fluido vital está para o princípio vital, assim como o pensamento está para o sentimento. Ou seja, como os dois unidos fazem e funcionam e fazem os organismos permanecerem. Quando um deles não está presente, o organismo material morre, como nós vemos em qualquer ser vivo, não é? Quer seja planta, quer seja animal, quer seja o ser humano. Passemos então agora, nós já vimos estes conceitos básicos. Vamos, no entanto, passar às definições que vêm logo no início deste capítulo, no Livro dos Espíritos. Nós trocamos a ordem, vamos começar pelos seres inorgânicos. Então, segundo o Livro dos Espíritos, os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e são formados por agregação da matéria. São os minerais, a água e o ar. Contudo, mesmo os elementos minerais, já encontramos a presença do princípio inteligente sob a forma de princípio da matéria organizativo, atuando na transformação de partículas infinitesimais em átomos, destes em moléculas e assim sucessivamente. É a força de agregação dessas moléculas, é o que mantém a estrutura desses seres inorgânicos. Por sua vez, já os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para realizar diferentes atos da vida.
órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Nesta categoria encontram-se as plantas, os animais e os seres humanos. O grande diferencial dos seres orgânicos é precisamente essa atividade interna, que lhes proporciona vida, movimento e capacidade de ação. Na questão 585 do Livro dos Espíritos, que nós iremos estudar mais na frente, os espíritos dizem-nos que apresentam esta classificação sobre dois aspectos. Materialmente, distinguem os seres orgânicos e inorgânicos, e moralmente, identificamos em 4 graus, que são fáceis de nós entendermos. Nós temos a matéria inerte, que constitui o reino animal, as plantas, que já são dotadas de vitalidade, os animais que, além da vitalidade, possuem uma inteligência instintiva limitada e consciência da própria existência. E, finalmente, o ser humano, que reúne todas essas características e acrescenta a capacidade de ter um pensamento contínuo e poder refletir sobre os seus atos, ter a opção de livre-arbítrio. Então, nós temos como que um crescendo em termos de desenvolvimento deste princípio inteligente, que vai passando ao longo dos diferentes reinos, como nós já tínhamos visto anteriormente no capítulo da criação. E a primeira questão que nós temos neste capítulo é a questão 60, em que se pergunta se a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma. E a resposta é afirmativa, não é? Os espíritos o que é que nos dizem? A força é a mesma para todos e é regida pela lei da atração. E essa lei não atua apenas no plano físico, mas também, como nós vimos há pouco, no plano moral, não é? Na questão 888A do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem-nos assim, esta frase é deliciosa, não é? O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então nós vemos que existe sempre esta canção. Nós há pouco dizíamos que o princípio inteligente já se encontrava nos cristais, nos minerais, neste formato de atração. Nos seres mais organizados, já será o sentimento a falar por si nessa atração entre os seres vivos, né? entre os espíritos. Na questão 386, isso é reforçado também no Livro dos Espíritos, onde nos diz que 2 seres que se amaram tendem a atrair-se frequentemente. E na questão 521 mostra-nos que os povos, os costumes, os hábitos, o caráter e as leis constituem fatores de atração dos espíritos. Não é? Nós costumamos dizer que nós nos atraímos. Quem é que nós trazemos para as nossas relações sociais? Quem são os nossos amigos? Aqueles que têm os mesmos hábitos que nós, porque de certo modo, ou que gostam das mesmas coisas que nós. Porque se uns gostarem muito de futebol e os outros detestarem, eles não se vão reunir para ver um jogo. Hoje nós estamos nessa onda. Ou se uns gostarem de ópera e outros nem por isso, também não vão se reunir com essa frequência para assistir a um espetáculo. Então nós também nos agregamos por gostos e por coisas comuns que nós vamos tendo. E isto tanto se dá do ponto de vista encarnado como desencarnado, não é? E das duas relações, porque nós, apesar de estarmos encarnados, nós não deixamos de ser espíritos, não é? Nós somos uns seres que somos constituídos por 3 partes, não é? Corpo, perispírito e espírito. E com o espírito nós interagimos nos 2 mundos. Com o corpo nós vamos interagindo no mundo material em que vivemos, mas também interagimos no mundo espiritual, quando nós dormimos, quando nós nos desdobramos. E nós, como espíritos, atraímos à nossa volta. Nós costumamos dizer que todos, já Paulo nos dizia, não é? Que nós somos envolvidos por uma nuvem de espíritos conosco. Agora, quais são os espíritos que vão estar à nossa companhia? Aqueles que têm afinidade, que têm sintonia, que vão ter as mesmas formas de vibrar que nós vamos ter. E é isso que nos é mostrado também por Kardec e pelos espíritos nestas questões. A questão 61
pergunta se existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos. E a resposta esclarece que a matéria é sempre a mesma, não é? Mas nos corpos orgânicos, ela encontra-se animalizada. Então aqui nós vemos aquilo que nós tínhamos dito antes, não é? A base da matéria, a matéria é igual para todos, até porque a matéria vem do fluido cósmico universal, portanto é um princípio comum a todos os reinos. No entanto, nos corpos orgânicos nós já temos o princípio vital, que nós vimos lá, que é um princípio que provém do princípio inteligente, que vai dar essa organização à matéria. Portanto, assim sabemos que tanto a matéria como a força que une, que interage entre os corpos são essencialmente as mesmas. O que diferencia os corpos orgânicos é que a matéria passa a apresentar movimento e organização de acordo com as diretrizes do sistema vivo ao qual está integrada, ou seja, nós vamos ver mais à frente que a forma como nós estamos organizados faz com que o princípio inteligente evolua e atue de forma diferenciada. Antes de prosseguirmos, nós achamos importante, embora este tema que nós vamos falar no próximo slide, é um conceito que vamos tratar melhor na próxima semana, quando falarmos sobre a vida e a morte. Mas vamos trazer de novo para aqui, para a nossa conversa, o Dr. Décio, né? Que já numa outra obra, A Reencarnação como Lei Biológica, ele propõe-nos nós termos um modelo de definição do que é vida. Na verdade, a ciência ainda não consegue definir o que é vida. Quanto muito consegue definir o que são seres vivos e o processo em si. Mas o que é vida na sua intimidade, nós não temos conseguido. E ele propõe-nos que porque ele diz que nós seguimos por um paradigma muito materializado. Então ele propõe-nos uma outra visão, né? Que é nós definirmos a vida como sendo um fator inteligente não material. Entrópico negativo, perene, é no próximo slide. Esta é a primeira versão, não é a versão última. Ok. Muito bem, vamos voltar ao slide antigo, pronto. Então, eu vou-vos ler o que é a definição que o Dr. Décio nos dá de vida. Vamos ler devagarinho para melhor entendermos, uma vez que não temos o slide. É o fator inteligente não material, entrópico negativo, perene e capaz de associar-se a elementos materiais como uma das maneiras de se manifestar e evoluir em suas capacidades e complexidades. Nós, para compreendermos esta definição, precisamos de ter o conceito de entropia, não é? Porque nós vemos que será um fator inteligente não material externo à matéria, e nós já falámos aqui em princípio inteligente, em princípio vital. Entrópico negativo. Por que entrópico negativo? Qual é o que significa entropia? A entropia é um conceito da física que é utilizado para medir o grau de desordem de um sistema. Quanto maior a entropia, maior tende a ser o grau de desorganização do sistema. Então nós vemos que ela é entrópico ou negativo porque ele mantém a ordem. É um sistema organizador, perene e capaz de associar-se a elementos materiais como uma das maneiras de se manifestar e evoluir em suas capacidades e complexidades. Então nós vemos que esta definição vai ser mais facilmente explicada pelo slide que vamos ver a seguir. Vamos então agora às questões que nos são colocadas. Vamos à questão 62. Que é considerada por muitos como o ponto central deste capítulo. Pergunta-se: qual é a causa da animalização da matéria? A resposta é simples e direta. Sua união com o princípio vital, não é o que nos dizem os espíritos. É precisamente a união da matéria com o princípio vital
que torna possível a vida. Por isso, os seres humanos, os animais e as plantas são classificados como seres orgânicos, porque possuem matéria e princípio vital. Já os seres inorgânicos, como os minerais, a água e o ar, não possuem este princípio vital. É isso que faz a diferenciação entre os dois. Na questão seguinte, a questão 63, pergunta-se se o princípio vital é uma propriedade da matéria orgânica ou se reside num agente particular. Em outras palavras, é causa ou efeito? E os espíritos respondem que são ambas as coisas, não é? A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Sem a matéria, esse agente não produz vida. Sem esse agente, a matéria também não vive. Assim, podemos dizer que a vida resulta necessariamente da união entre a matéria e princípio vital. Para que a vida seja restabelecida, torna-se necessária uma nova carga de princípio vital, não é? Este entendimento ajuda-nos a compreender práticas como o passe e a água fluidificada, nas quais ocorre a transmissão de recursos fluidos capazes de auxiliar o equilíbrio dos sistemas orgânicos, não é? Nós, espíritas, entendemos isso com bastante facilidade. Nós percebemos que quando nós nascemos, eu costumo dizer que nós quando nascemos somos como uma pilha carregada, não é? Nós nascemos com uma determinada massa de princípio vital, que diz o tempo de vida útil dessa pilha, o tempo de vida útil da nossa vida. E depois, consoante nós vivemos, nós vamos ou gastando muito rapidamente esse fluido vital pelas nossas ações, que podem ser no bem ou não, que quanto mais desgaste, ou seja, quanto menos boas forem, mais rapidamente vão gastar pelos nossos vícios, pelos nossos pensamentos negativos, por todas essas ações, mas nós temos momentos de recarregar as pilhas, que nós podemos fazer, como quando entramos em oração, quando recebemos passe, quando fazemos uma leitura edificante, quando preparamos uma palestra, quando estudamos, quando nós estamos, de certo modo, conectados com o mundo espiritual, nós podemos nos alimentar desse fluido vital que faz com que aumente o nosso tempo de existência aqui na Terra. E é interessante, por exemplo, nós já ouvimos falar em pessoas que tiveram prerrogativas do seu espaço terreno. Um caso famoso é o da Dona Ivone do Amaral Pereira, que, segundo informações que nós vamos tendo na literatura espírita, ela teria um período de vida próximo dos 40 anos e que acabou por falecer muitos anos depois, graças ao trabalho que ela estava a exercer na Terra. Então foi-lhe dado como que uma carga extra de princípio vital que permitiu que ela permanecesse por um período mais longo aqui na Terra. E vamos ver o que é que nos diz a questão 64, não é? A questão 64 investiga se o princípio vital poderia ser considerado um terceiro elemento constitutivo do universo, além do espírito e da matéria, não é? A resposta esclarece que ele é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem origem na matéria universal modificada, no fluido cósmico universal. No caso, no princípio inteligente. Neste ponto, é importante nós recordarmos aquilo que nós falámos no início, naquela primeira trindade universal da questão 27, que apresenta a matéria e o espírito como os dois elementos gerais do universo, tendo Deus, o Criador Supremo, emanado esses dois princípios. E também recordemos aquilo que nós falámos do princípio vital, não é? O que é o princípio vital? É uma porção ao quantum do princípio inteligente. Portanto, aqui o que os espíritos nos dizem é que ele é importante, mas ele deriva dessa matéria, não é um terceiro fator, será um fator derivado dos dois fatores constitutivos. Na questão 65, nós vamos perguntar se o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos, não é?
E o que é que ele nos diz? Que ele tem por fonte o fluido universal, chamado também de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele atua assim como um intermediário, como um elo de ligação entre o espírito e matéria. E passamos para a questão 66. Já estamos quase no fim. Ok. A questão 66 aborda se o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos. E a resposta é que sim, não é? Ele é um só, embora se apresente modificado conforme as espécies. É esse princípio que confere movimento e atividade aos seres vivos, distinguindo-os da matéria inerte. Aquilo que nós falávamos há pouco, não é? Assim verificamos que a matéria e o princípio vital estão presentes em todos os seres vivos orgânicos. O que varia é a forma como o princípio vital se manifesta e atua em cada espécie. Podemos compreender que as diferentes manifestações do princípio vital acompanham a diversidade das espécies, apresentando-se de forma adequada às características de cada uma delas. Não é? Porque cada espécie tem requisitos diferentes consoante a sua complexidade. E neste capítulo nós vamos concluir com a questão 67. E na questão 67 pergunta-se se a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se apenas se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos. Os espíritos o que é que nos dizem? Que a vitalidade apenas se desenvolve com o corpo. Conforme nós vimos, sem a matéria não há vida. Assim como a matéria não vive sem o agente vital. A união de ambos é indispensável para produzir a vida. O conjunto de órgãos, no comentário a esta pergunta, os espíritos dizem-nos ainda que o conjunto dos órgãos funciona como um mecanismo que recebe impulso da atividade íntima representada pelo princípio vital. Este atua como uma força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo, enquanto o agente vital impulsiona os órgãos, a atividade dos próprios órgãos alimenta e desenvolve esse agente vital, num processo recíproco que pode ser comparado à forma como a fricção produz calor. É interessante nós pensarmos nisto. E nós iremos falar bem mais na frente sobre reencarnação. E quando nós falarmos sobre reencarnação, nós vamos perceber que esta resposta ajuda-nos a entender como é que a evolução se deu. Porque nós percebemos que há pequenas alterações, pequenas mutações que vão passando de ciclo para ciclo dentro de uma espécie que mais tarde levam a que novas espécies vão aparecendo. E este princípio vital que se desenvolve e que se aperfeiçoa num organismo, quando esse organismo morre, portanto a matéria morre, o princípio vital, como nós vimos há bocado quando falávamos sobre vida, ele é um princípio que se mantém existente para além da morte material. E ele, quando voltar de novo, já vai vir com a experiência adquirida naquela existência, e é assim que se vai melhorando as espécies pouco a pouco. Nós vamos agora para uma reflexão. O Dr. Pim van Lommel, que é um cardiologista norueguês, holandês, se não me engano, ele trabalhou muitos anos com doentes terminais, e nessa altura ele verificou várias vezes os fenómenos de quase morte. E isso colocou algumas questões que ele apresentou num artigo na revista Lancet, em que eu vou ler-vos exatamente o que ele disse. No resumo, nós sabemos dos artigos científicos, quase todos começam com um resumo. No resumo desse artigo científico, ele coloca assim: o que acontece quando eu morrer? O que é a morte? Durante a vida, aproximadamente
500 mil células morrem a cada segundo. Diariamente, cerca de 50 mil milhões de células são substituídas no organismo, o que resulta simbolicamente num corpo novo a cada ano. Assim, a morte celular é completamente diferente da morte corporal. O nosso corpo encontra-se em permanente transformação. Não é? Nós vimos aqui, reparem, 500 mil células morrem a cada segundo e 50 mil milhões de células são substituídas no organismo num corpo novo a cada ano. Então, o que é que ele coloca? A cada dia, minuto e segundo, ocorrem alterações constantes. Em cada ano, aproximadamente 98% das moléculas e átomos que constituem o nosso corpo são substituídas. Todo ser vivo existe num equilíbrio instável entre dois processos opostos, desintegração e integração contínuas. Apesar dessas mudanças permanentes, mantemos a sensação de continuidade. Nós, quando olhamos uns para os outros, não parecemos aqueles filmes de terror dos mortos-vivos, em que andamos a perder bocados de células a cada momento. No entanto, como nós vemos aqui, nós perdemos células todos os dias. Nós renovamos a nossa estrutura molar de uma forma constante. E por que é que isso não acontece? Por esse princípio organizador que nós falávamos, o princípio vital que mantém esta união entre a matéria e o espírito. Apesar dessas mudanças permanentes, mantemos a sensação de continuidade. Surge então a pergunta, de onde vem essa continuidade? Não é? As células são apenas... Isto ainda continua a ser o resumo que ele colocou nesse artigo científico, que é fantástico, não é? Que ele diz assim, as células são apenas blocos de construção do corpo, tal como os tijolos são os blocos de construção de uma casa. Mas quem é o arquiteto? Quem coordena essa construção? Quando alguém morre, permanecem apenas os restos mortais. Isto é a matéria. Mas onde está o dirigente do corpo? O que acontece à consciência? Somos o nosso corpo ou apenas possuímos um corpo? É muito interessante que, do ponto de vista da ciência, nós já coloquemos estas questões, não é? E então nós percebemos aqui que já começa-se a perceber que existe algo que ele chama aqui de consciência, como podia chamar de perispírito, que mantém a unidade da matéria e que, de certo modo, a vai consolidando e mantendo unida ao longo da nossa existência. Então, para terminar, nós podemos dizer que ao longo deste estudo nós verificamos que a matéria e o princípio inteligente estão presentes tanto nos seres orgânicos como nos inorgânicos. O que distingue os seres vivos é a presença do princípio vital responsável pela animalização da matéria e pela manifestação da vida. Assim compreendemos melhor a interação entre matéria e espírito na constituição dos seres vivos. Assim nós terminamos a nossa apresentação. Vamos preparar-nos para a nossa prece. Eu vou convidar o Joel, que ele hoje ainda não teve a oportunidade de vos dizer olá, para vir fazer a nossa prece. Obrigado, Paulinha. Final. Boa noite a todos. Então vamos para a nossa prece de hoje, vamos cerrar os nossos olhos, vamos serenar a nossa mente e agradecer por esse momento de partilha, esse momento de esclarecimento e esse momento de estudo. Vamos também pedir que, através das palavras de hoje, nós possamos compreender que existe algo além da matéria. Entre a matéria e o nosso espírito, há sempre um elo de ligação que nos move. E é a partir desse elo que nós nos tornamos verdadeiramente vivos. Aprendemos hoje que o mais importante é preservar esse caráter espiritual, é preservar as propriedades marcantes que nos tornam verdadeiramente vivos. Obrigado, Senhor. Obrigado
a todos aqui presentes por trabalhar nesse trabalho. Obrigado a todos os espíritos que sempre nos ajudam, mas especialmente ao nosso Deus e ao nosso Senhor, que nos permite e nos dá força sempre para continuar esse trabalho. Obrigado, Senhor, mais uma vez, fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio,
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Queremos despedir-nos todos, agradecer a vossa presença, convidar-vos para estar connosco na próxima semana. Vai ser super interessante e será uma alegria estar aqui na vossa companhia. Vou passar ao Joel para que ele também se possa despedir de todos vós. Obrigado, Paula. Sempre um prazer estar aqui junto da Paula, fazendo esse trabalho, e espero todos na próxima semana. Então, muito obrigado e até a próxima semana.